bom dia, e que a paz e o amor de Deus transborde em seu coração e na sua alma, amém? Seja muito bem-vindo ao nosso momento da célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. E nós vamos continuar o que nós estávamos falando na quarta-feira sobre como sair do desfavor de Deus. E eu tinha falado sobre que teria 3 coisas, né? Primeiro, o favor de Deus. Segundo, a força do braço. E o terceiro, o desfavor de Deus. Então, nós vamos continuar hoje falando sobre a força do braço e sobre o desfavor de Deus. Amém? Mas primeiro, nós vamos estar orando e apresentar ao Senhor esse momento. Amém? E eu me chamo Leane. E os nossos encontros aqui são todas as quartas e sextas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, bendito é o teu nome, grande e poderoso é o Senhor, Pai. E que teu Espírito Santo, Pai, nos ajude a compreender a tua palavra, as tuas direções, a compreender, Pai, o que nós precisamos mudar, para que nós venhamos ter, Pai, do teu favor sobre a nossa vida. Abre o nosso entendimento, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que nós venhamos compreender. E eu entrego esse momento nas tuas mãos, Espírito Santo. Toma a direção, em nome de Jesus. Amém. A força do braço. O que você precisa é estar em Deus. Né? O que você precisa é estar em Deus. Você precisa buscar a direção de Deus. Você precisa buscar o renovo. Você precisa buscar o trabalhar sem ansiedade. O que você precisa é estar em Deus. O que você precisa é estar em Deus. Ele tem a direção certa. Ele tem o renovo para a sua vida. Ele que tira toda a ansiedade, toda a preocupação de você. Você não precisa lutar com a força do seu braço. Por isso que em Salmos 127:1 vai nos dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E no versículo 2 vai nos dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente conquistastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Que o Senhor é bem claro falar: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar os teus caminhos, se o Senhor não guiar os teus passos, é em vão o seu trabalho. É em vão. Você trabalhar até tarde, correr por várias horas, porque você está indo na força do seu braço. Você acha que tudo depende de você, que é tudo você que resolve, que se você não for atrás, nada vai acontecer. E não é assim. Aqui é bem claro. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar, se o Senhor não te sustentar. E aqui também fala: inútil vos será levantar de madrugada. Você correr, você suar. Mas aos seus amados ele dá enquanto dorme. O sono representa a paz de quem não carrega o peso do mundo nos seus próprios ombros. O sono representa a paz daquele que está descansando no Senhor, naquele que confia no Senhor, naquele que sabe que o Senhor vai prover no outro dia. Aqui não está falando que enquanto você dorme, Deus está te dando, então você não precisa fazer nada, não. Então, se aqui fala assim que aos seus amados ele dá enquanto dorme, então eu vou ficar dormindo 24 horas que Deus vai me dar. Mas não é assim que funciona. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Não queira fazer
Não queira fazer além do que é para você fazer. Não queira você colocar sua mão onde somente Deus pode trabalhar. Somente Deus pode guardar a sua casa. Você pode ter câmera, você pode ter segurança, você pode ter grade. Você pode ter seguro. Isso, e você não está errado, você está certo. Em ter um alarme no seu carro, um seguro, em você ter câmeras na sua casa. E se você pode ter segurança, tenha. Não é errado, mas não deposite nisso a sua confiança. Não deposite que com isso você vai ter segurança. Não, porque a nossa segurança está no Senhor. O Senhor não falha. E é Ele que nos guarda em todo o tempo. Lembre-se, o favor de Deus vale mais do que estratégia humana, como eu falei. O favor de Deus vale mais do que estratégia humana, do que segurança, do que câmera, vale muito mais. Vamos falar agora sobre o desfavor de Deus. Saul já tinha perdido o favor de Deus antes de perder o trono. Antes de perder o trono. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14, vai nos dizer: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Tendo-se retirado. O Espírito Santo já tinha se retirado de Saul. Mas ainda Saul continuou sendo rei. Ele continuou sentado no trono, ele continuou usando a coroa. Ele continuou na mesma posição. Mas ele se encontrava agora no desfavor de Deus. O desfavor de Deus é como se você estivesse lutando contra o próprio Deus. E ninguém ganha lutando contra o próprio Senhor. Mas ele não tinha mais o favor de Deus para reinar. Deus já tinha tirado. No mundo espiritual, Saul já não tinha mais o favor do Senhor para reinar. E foi transferido para Davi. Tem pessoas que continuam na posição, mas sem o favor. Mas sem o favor, sem a graça, sem o favor é a boa mão de Deus te guardando. O favor de Deus, ele vai te conduzindo quando você está debaixo de obediência. Quando você está seguindo, que o Senhor te direcione, a boa mão do Senhor vai te guardando, né? Ela vai te livrando, ela vai tirando os empecilhos do meio do teu caminho, ela vai te conduzindo para o lugar que o Senhor estabeleceu para a sua vida. O favor de Deus é você estar debaixo da mão, da cobertura do Senhor, da misericórdia dele. Uma coisa que traz o desfavor de Deus na nossa vida é quando Deus manda você sair de lugares, mas a sua cabeça não sai de lá. Ele já mandou, fala, esquece, já passou. Por isso que em Lucas capítulo 17, versículo 32 vai nos dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Nunca olhe para lugares que Deus já te disse que não é mais para você estar lá. Tem pontos que já foram queimadas e você insiste em reatar amizades ou relacionamentos abusivos, amizades que te levaram para o caminho errado, amizades que quase destruíram o seu casamento. Ou tem casos que essas más amizades, elas corromperam os teus bons costumes. Por causa dessas amizades que você não quis abrir mão, você perdeu seu casamento. Muitos perderam, outros tiveram brigas, desgaste. E Deus já falou, olha para a mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Ela olhou para trás. Deus enviou os anjos para tirar Ló e a sua família de lá. O projeto de Deus era o quê? Guardar eles, preservar eles. Mas ela não quis. Ela olhou para trás. Ela ficou parada, estagnada. Ela não rompeu, mas ali ela ficou. Não tem como segurar o passado e abraçar o futuro. E quem tenta se dá mal. Perdão. E quem tenta se dá mal.
porque não avança, porque não cresce, você fica ali patinando que nem numa esteira, você não avança. Você fica vivendo aquele desfavor porque você está insistindo em querer olhar para o passado. Mas Paulo falou, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço. Uma Cristo, eu avanço. Olhando para a cruz, eu avanço para o que o Senhor tem para mim, para o novo do Senhor, para o futuro que o Senhor tem para a minha vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O apóstolo Paulo disse. No meio disso, teve coisas que precisavam sair da sua vida. Era necessário para você poder avançar. Era necessário para Ló e a família dele viver bem, sair de Sodoma e Gomorra. Era necessário eles saírem daquele lugar. Não tente ressuscitar aquilo que Deus já falou que não. Não tente ressuscitar. Há coisas que não há interesse do céu em ressuscitar. Há coisas que Deus não quer mais. Deus não quer mais te ver naquela rodinha. Deus não te quer mais. Você trabalhando naquele lugar, você tendo comunhão com pessoas. Deus não te quer, Ele já te tirou de lá. Não insista em voltar aos lugares que Deus já te tirou. O povo de Israel ficava murmurando. Deus tirou eles da escravidão e eles se lembravam dos pepinos, das cebolas que eles comiam. Deus tirou eles de uma servidão, eles eram escravos, maltratados, mas não, eles queriam voltar a retroceder, lembrando do passado. Deus te diz, eu não quero que você lembre do passado. Deus não quer que você se lembre mais do passado. Isaías, capítulo 43, 18, vai nos dizer, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. O Senhor diz, não faça mais isso. Esqueça o passado. E você sabe o que traz o desfavor também? Casa dividida. Mateus capítulo 12, versículos 25 vai nos dizer. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Toda casa dividida, ela não vai crescer. Toda casa dividida não vai permanecer. Aqui fala que vai ficar deserta. Não vai ter crescimento, não vai ter avanço. O marido quer ir para um lado, a esposa quer para o outro. Um quer comprar uma coisa, o outro não quer. Muitas vezes a esposa quer ir à igreja, buscar o Senhor, buscar a direção. E o marido fala que não precisa disso. Isso atrai o desfavor de Deus. Tem que haver concordância. A casa precisa, o marido e a esposa precisam sentar, conversar, ver o que vão fazer, se vai fazer isso, vai fazer aquilo. Os filhos têm que estar em concordância com os pais. O marido ele precisa o quê? Apoiar o ministério da esposa, apoiar o ministério dos filhos, e a esposa a mesma coisa. Porque casa dividida não prospera, não cresce, não avança, não vive o sobrenatural de Deus. Deus ordena a bênção, quando o quê? Quando há união. Deus ordena a bênção. Deus derrama do favor dele. É um favor em comum. É a boa mão guardando você, guardando a sua casa, guardando seus descendentes, guardando seus filhos, guardando os teus projetos, os teus planos que estão debaixo da vontade do Senhor. O favor de Deus é a boa mão dele te guardando e te guiando. A casa não deve ser dividida, os pais não devem ficar para um lado, os filhos para o outro. Filho aqui, pai aqui, mãe ali, não. Não. É casa unida. É casa que caminha é uma casa que caminha debaixo da vontade do Senhor. Direcionada pelo Senhor. Debaixo do favor, da misericórdia e da graça.
Esse é o favor de Deus. O Senhor quer estar abençoando você. Para isso, ouça o que Deus fala para você. Siga as direções que Ele te dá. Se Ele manda você ir para a esquerda, vá para a esquerda. Se Ele te manda ir para a direita, vá para a direita. Se Deus fala, vende isso, compra aqui, investe aqui, não se muda, faça isso. Procure ouvir atentamente a voz do Senhor e seguir as direções dEle, para que a sua casa seja bendita do Senhor. Amém? E eu quero te deixar os recadinhos. Terça-feira agora nós temos culto. Terça-feira às 20 horas, colunas do reino. Quinta-feira às 7 da manhã, oração do Pai Nosso. Sábado às 19 horas tem a Nação Jovem. Domingo às 9 da manhã nós temos o nosso culto profético. E às 15 horas tem um seminário de libertação com o apóstolo José Iracete às 15 da tarde, amém? Você é nosso convidado especial, Jesus te aguarda. Nós te aguardamos lá também. E você vai ser muito bem-vindo. Traga sua família, traga os seus filhos, traga seus parentes, seus conhecidos, para se encher do Senhor e ouvir uma palavra, ouvir uma direção sobre a vida deles, amém? Lembrando que tem escolinha para crianças de 3 a 13 anos, amém? E o endereço da igreja é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Lembrando, os nossos encontros aqui são todas as quartas e sextas-feiras, às 7 da manhã, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Pai, ela fique gravada em nós, Senhor. Que nós venhamos guardar a Tua palavra dentro de nós, Senhor. Que venhamos guardar a Tua palavra guardada, Pai, no mais profundo da nossa alma, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a não estarmos, Senhor, lutando contra Ti, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, a ouvir as Tuas direções, para que nós venhamos atrair, Pai, o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Que nós e a nossa casa, Senhor, venhamos seguir, Pai, a Tua palavra, a Tua direção. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza, que a Tua boa mão esteja, Pai, nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. Que a Tua boa mão, Pai, desfaça os laços do inimigo, os planos sejam frustrados, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos convencer, Pai, dos caminhos errados, Pai, das atitudes que não têm Te agradado. Senhor, que nós venhamos, Senhor, nos consertar, Pai. Que o Senhor venha, Pai, perdoar os nossos erros, as nossas falhas. Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai. A nossa casa precisa de Ti, Senhor. Olha para nós, Pai. E que o Senhor nunca retire de nós, Pai, o Teu Espírito Santo. Não retires de nós, Pai, o Teu favor, a Tua boa mão, Pai, sobre nós. Senhor, nós entregamos, Pai, tudo nas Tuas mãos. Esse fim de semana que está chegando. Senhor, os nossos planos, os nossos projetos, que sejam segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nos cubra com o sangue de Jesus, Pai. Guarda nós, guarda a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço.